Olá, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. A aula de hoje será sobre pronomes. Mas o que são pronomes? Os pronomes são as palavras que acompanham, referem-se ou substituem um nome. Um nome é um substantivo, tá? Que é aquela palavrinha que dá nome às coisas. Nós temos vários tipos de pronomes. Nós vamos começar pelos pronomes pessoais, que existem os do caso reto, que são o eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, que são as pessoas gramaticais, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E os do caso oblíquo, tá? Os do caso oblíquo são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, convosco, vos, vós, convosco, e assim por diante, né? Tem o o, tem o a, tem o os e o as. Os pronomes pessoais, eles substituem as três pessoas gramaticais, né? Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele, tá? Quando a gente falou sobre verbos, a gente explicou isso. E existem os pronomes indefinidos, que são pronomes de terceira pessoa gramatical que se referem a coisas ou pessoas de modo vago ou indeterminado. São eles algum, alguma, nenhum, nenhuma. Lembrando que todos eles têm o plural, tá? Algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhumas e assim por diante. Existem também os pronomes demonstrativos. Mas o que são? São os pronomes que indicam posição, uma posição espacial, temporal ou uma posição informativa. Depois, quando nós trabalharmos nas atividades, vocês vão entender perfeitamente. E são eles: este, esse, aquele, essa. Professor, não tá essa, dando de escutar e tá travado? Isso. E seus plurais, né? Estes, esses, aqueles. Existem também os pronomes interrogativos, que são pronomes indefinidos utilizados em interrogações. E essas interrogações podem ser diretas, Só um pouquinho. indiretas. Quais são esses pronomes? Que, quem, qual, quanto, quanta e os seus plurais, né? Quantos, quantas. E os pronomes possessivos? Os pronomes possessivos indicam ideia de posse, indicam a pessoa gramatical do possuidor e o gênero e o número da coisa possuída. Então, esse pronome ele tem que ser muito bem utilizado para que haja concordância. Tem o meu, o teu, o seu, o minha, o tua, o sua, o nosso, vossa, vosso, nossa. E tem seus plurais, meus, teus, seus e assim por diante. Por hoje, a aula é isso. Pronomes é muito fácil. Até a próxima. Pessoal, fiquem tranquilos que a gravação vai ser repassada para vocês e vocês vão poder acessar essa gravação, onde na gravação o som vai aparecer todinho, tá? Como ela é online, essa aula vai travar para várias pessoas. Por quê? Por causa da conexão de cada um, tá? Pode ser por causa da minha conexão, pode ser por causa da conexão de vocês. Então, como nós vamos fazer atividades do livro didático, tá? Da apostila, que vai ser sobre pronomes, eu vou explicar um pouco sobre pronomes, tá? Esse material, assim como o vídeo, vocês vão receber também, além da aula gravada, tudo em WhatsApp e no Clipe Escola. Então, vocês vão poder acessar tanto no Clipe Escola quanto no WhatsApp. Então, olha só. Os pronomes são vários tipos de pronomes, tá? Eles são divididos, primeiramente, nos pronomes pessoais, que são os pronomes que já foi explicado no vídeo, mas agora eu vou explicar com um pouco mais de detalhe. Os pronomes pessoais são divididos em do caso reto, oblíquo e de tratamento.
tá? Pronomes pessoais do caso reto substituem os substantivos que nomeiam seres em geral. Os pronomes do caso reto exercem a função de sujeito da oração. Então, quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E eles exercem essa função aqui, ó, de sujeito da oração. Eu fiz o trabalho. Eu, pronome pessoal do caso reto, é o sujeito. Eles também são núcleos do sintagma nominal. O pronome pessoal do caso reto também pode ser núcleo do sintagma nominal. Pronomes pessoais do caso oblíquo substituem os substantivos que nomeiam seres em geral. Os pronomes do caso oblíquo exercem a função de complemento do verbo. Tá? Quais são os complementos do verbo? Objeto direto, objeto indireto. Tá? Então aqui tem o livro de contos, comprei-o hoje. O verbo comprei, está aqui, né? Verbo transitivo, quem compra, compra alguma coisa. E ele substitui a palavra livro, ó, tá? E é o complemento do verbo. Comprei o livro. Esse pronome do caso oblíquo é um objeto direto. Então, quais são os pronomes do caso oblíquo? Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo. O, a, lhe. Nos, nós, conosco. Vos, vós, convosco. Conosco, convosco. Aqui eu escrevi errado. Se, si, consigo. Os, as e lhes. E aqui, finalmente, os pronomes de tratamento. Tá? O que são os pronomes de tratamento? São os pronomes que nós usamos para, no caso, falar com as pessoas numa forma formal. Então, tem aqui Vossa Excelência. Os pronomes de tratamento têm função de sujeito das frases. E os principais têm muito mais, tá? Você, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência. Lembrando que esse material vocês vão receber, tá? No WhatsApp e no Clip Escola. No Clip Escola já foi enviado, tá? Eu percebi aqui que houve alguns equívocos, eu vou corrigir e vou reenviar. Pronomes possessivos, tá? Pronomes possessivos exercem função de determinante no sintagma nominal. E os pronomes possessivos indicam que determinado ser ou objeto pertence a uma pessoa do discurso. Né? Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Indicando assim uma ideia de posse. Então tem aqui o pronome possessivo meu. Meu primo, carioca. Primo é o núcleo do sintagma nominal. E o meu, né, está indicando que o primo é da pessoa e é um determinante, porque acaba dando uma característica. Né? Meu primo. Né? Os pronomes possessivos fazem isso. Tá? Nós temos aqui os pronomes possessivos meu, teu, seu, nosso, vosso, né? Seu e sua. Aqui outro equívoco também na digitação. Pronomes demonstrativos. Ele serve para situar um ser ou objeto no tempo e no espaço. Ou para se referir a outro ser ou objeto mencionado, situando pessoas, animais ou coisas. Quais são eles? Eles são divididos também em pessoas, mas tem os que são variáveis, que vão ter singular e plural, masculino e feminino, e os invariáveis. Invariáveis isto, isso e aquilo. E variáveis este, estes, esta, estas e assim por diante. Todos eles têm masculino, feminino e plural e singular. Depois nós vamos ter aqui os pronomes demonstrativos, o uso deles. Como é que eu uso os pronomes demonstrativos? Né? Eu até botei no Instagram uma postagem onde eu expliquei. Né? Este é quando eu estou segurando, né? Por exemplo, este lápis eu estou segurando. Se ele está próximo a mim é esse lápis. E se ele está distante, está lá naquela mesinha lá, é aquele lápis. Então aqui apresenta o uso dos pronomes possessivos, né? A primeira pessoa, quando é este, esse, ou estes, né? E eu indico assim, perto do falante, ou esta, né?
O que vai ser dito, isto. Momento presente, este. Então tem todas as funções aqui dos pronomes demonstrativos, de como nós devemos utilizar, tá? Sempre lembrando que este, isto, são quando você está com o momento presente ou próximo, você segurando, tá? Esse, isso, indica o que vai ser dito ou o que está próximo de você. Você não está segurando, mas está próximo. E aquele, naquela, aquela, indica já uma distância, tá? Tanto de tempo quanto de uma distância de algum objeto ou do que a gente está falando. O uso do pronome demonstrativo correto é muito importante para que a gente consiga se comunicar de forma correta, principalmente na escrita. Ele influencia muito na interpretação de texto. Os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso, tá? De modo impreciso. Indicam pessoas, objetos e animais de forma vaga. Por isso que eles são indefinidos. E eles também são divididos em invariáveis, que não têm variação, alguém, ninguém, tudo, e os variáveis, que vão ter masculino, feminino, singular e plural, né? Algum, alguma, alguns, algumas, assim por diante. Pouco, poucos, pouca, poucas. Então vão ter variações no singular, no plural, masculino e feminino. Outra situação aqui. Os variáveis apresentam masculino, feminino, plural e singular. Já foi explicado. Depois, os pronomes interrogativos são pronomes relativos usados em frases interrogativas. Eles servem para quê? Para fazer perguntas. Quem gritou? São eles que, quem, qual, quanto, quais e quantos. Quem gritou? O que ele fez? Qual a aula de hoje? Quais os alunos fizeram as atividades? Quanto tempo vai durar este momento? Quantos alunos vieram? Tá? São pronomes utilizados para formular perguntas. Por isso, pronomes interrogativos. E os pronomes relativos, que são usados para fazer perguntas, e aí eles viram pronomes interrogativos, são pronomes que se referem a um nome ou um pronome anteriormente mencionado. Os pronomes relativos iniciam uma nova oração, tá? Isso aqui é importante, tá? Principalmente para o 8º ano, onde a gente vai estudar mais a fundo o período composto, né? Onde tem mais de uma oração. Então, este é um fato. Fato é o substantivo mencionado, que, pronome relativo, não podemos contestar, uma nova oração. Que não podemos contestar é uma nova oração. Então, é importante vocês perceberem que o pronome relativo ele é utilizado para iniciar uma nova oração. Tá? Aqui estão os principais pronomes relativos. Depois aqui a gente fez umas atividades, tá? Essas atividades foram enviadas para vocês, vocês façam e nós vamos junto com as outras atividades fazer a correção. Tá bom? Vamos então para a apostila, tá? Na página 12, onde a gente vai fazer as atividades.